O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Na verdade, esse grão é a menor das sementes, mas quando cresce, se torna maior do que as hortaliças, e se torna uma árvore grande, e as aves vêm aninhar em seus galhos. Bem-vindo à nossa conferência missionária de 2021, Desejando o Reino. Esse é um tempo que nós separamos como Igreja Presbiteriana do Eldorado, como o Ministério de Missões preparou com todo carinho, para que a gente possa meditar a respeito do Reino de Deus e do fato de que nós precisamos desejá-lo ardentemente. E essa é a reflexão que nós precisamos ter essa noite. O que é o Reino de Deus? Onde o Reino de Deus está? Como nós podemos agir e trabalhar para desejar esse reino, para fazer assim como a oração do Pai Nosso nos diz, dizer: venha o teu reino, Senhor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E é pensando nisso que nós estamos aqui hoje, com esse lindo documentário, com várias reportagens, várias entrevistas para poder conversar sobre o fato de que nós precisamos desejar o reino. Nós vimos aqui hoje, com aquela leitura que eu fiz mais cedo, de que o reino de Deus é semelhante a um pequeno grão de mostarda. Um pequeno grão de mostarda que, quando ele é semeado, ele se transforma numa grande árvore. O reino de Deus é desse jeito também. Muitas vezes nós achamos que as nossas pequenas ações, que as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia não surtem grande efeito. Mas, na verdade, elas são como grãos de mostarda. Nós estamos plantando sementinhas do reino para que essa hortaliça cresça e dê fruto. E é isso que a gente vai ver agora nessa primeira reportagem. Nós vamos conhecer um trabalho maravilhoso da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Eldorado, chamado SEB, a Sociedade Evangélica Beneficente do Eldorado. A SEB ela tem atuado há muito tempo na cidade de Contagem, trazendo promoção social, trazendo ali evangelização para crianças carentes. E a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho, que é feito pela mão de pessoas que muitas vezes estão plantando pequenas sementinhas, mas esse trabalho deles pode render frutos por toda a eternidade e faz parte de conhecer o reino e de desejar o reino. Vamos conhecer?
Eu me chamo Camila e o trabalho que eu realizo aqui na SEB é, juntamente com os outros educadores, de organizar a SEB e de ensinar as crianças a parte bíblica e também a parte de estudo, que é português, matemática, os deveres que eles trazem para a gente fazer aqui. Oi, eu sou o Jordan e aqui na SEB em tempos normais eu dou aula de música para as crianças, faço musicalização infantil e também ensino diversos instrumentos para os alunos. Nesse período de pandemia eu tenho dado aula de Espaço Crer, que é uma espécie de discipulado que nós fazemos com as crianças e com os adolescentes, e também dado aula de reforço para os alunos mais velhos, ensinando português e matemática que eles aprendem na escola. Eu sou a tia Kátia, eu trabalho na cozinha fazendo almoço, lanche para as crianças. Meu nome é Taylor, eu cheguei na IPE tem cerca de 6 meses e aí numa conversa com o pastor eu fiquei sabendo sobre a SEB, que é a obra missionária da igreja. E eu me interessei em participar como uma forma também de complementar os outros estudos e eu estou gostando muito da experiência aqui. Aqui eu estou como estagiário de psicologia, onde eu tenho a oportunidade de fazer intervenção com as crianças, poder propor um novo olhar sobre a realidade de cada uma delas e além do principal nisso tudo, que é poder estar fazendo a obra do reino, poder estar servindo a essas famílias. Oi, eu sou a Loura e eu trabalho aqui na SEB como coordenadora do projeto Casa de Samuel e também como educadora social. É muito importante porque tem muita criança que vive no mundo conturbado, E no meio de drogas, muitas crianças mesmo vindo usuárias de droga, usando droga, até mesmo dentro de casa. Nós queremos que o Senhor se manifeste de diversas formas, Ele também é glorificado de diversas formas. Nós queremos que o Senhor possa ser glorificado na boa educação que nós podemos prover para os alunos, ensinando português e matemática de qualidade. Também garantimos que eles possam se aproximar do Senhor, conhecendo mais dele nas aulas de Espaço Crer. O trabalho que a gente realiza aqui na SEB é importante porque nós levamos essas crianças a conhecerem quem é o Senhor Jesus e qual é o espaço que elas têm que ocupar nesse reino de Deus. Eu falo que a gente está semeando, e que eu espero que eu consiga, as sementes que eu tenho plantado, encontrar terra fértil. Até na semana passada eu falei isso com as crianças, que eles possam ser terras férteis para poder florescer, dar frutos com a palavra do Senhor. Eu acredito que a importância do trabalho que nós fazemos aqui na SEB é tanto servir uns aos outros aqui dentro da parte da gestão, quanto servir a essas famílias. Existem tantas crianças em situações de vulnerabilidade, em situações de risco, e aqui a gente pode estar mostrando para ela uma realidade que às vezes ela não tem acesso dentro da casa dela. Os desafios que a gente enfrenta aqui na SEB são famílias desestruturadas, crianças com dificuldade no aprendizado, não sabem ler, não sabem escrever ou estão atrasadas nesse ensino.
E também eu acho que um desafio muito importante é que a gente prega o evangelho para essas crianças, mas quando elas chegam em casa, elas não têm essa base em casa. Então esse também é um grande desafio que a gente enfrenta aqui. Eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta aqui são crianças assim, que eles chegam aqui e eles às vezes estão tão desmotivados, tão sem referência, que a gente tem que ter estratégia para trabalhar com eles, tem que ter estratégia para chegar no coraçãozinho deles. Nós temos diversos desafios aqui na SEB, muitos deles decorrentes das famílias dos alunos. Muitos alunos que estão aqui, crianças e adolescentes, vêm de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Às vezes são situações um pouco complicadas e alguns alunos que também podem apresentar diversas dificuldades no aprendizado e na evolução cognitiva deles. Mas Deus tem nos abençoado grandemente nesse projeto. Um dos desafios que a gente percebe aqui diariamente é justamente a realidade das crianças, o meio de onde elas vêm, o que elas trazem. A gente percebe às vezes alguns vocabulários, alguns pensamentos, formas de ver as coisas, formas de lidar com o outro, e é justamente nesses pequenos passos assim que a gente consegue estar entrando ali, estar trazendo para ela uma nova perspectiva, uma nova forma de lidar com o outro, respeitar, saber consolidar os seus valores dentro do que a Bíblia prega para a gente. Motivação assim que eu tenho de vir trabalhar aqui na SEB, levantar todos os dias, é saber que é um privilégio a gente estar aqui, que muitos queriam ter essa oportunidade, não tem, de poder estar plantando na vida das crianças, das famílias, poder assim estar semeando a palavra, ensinando eles assim o que é certo, o que é errado, e isso para mim é uma das minhas maiores motivações, porque todos os dias a gente poder chegar aqui e falar para uma criança o que é o Senhor, como que o Senhor transforma, o que o Senhor faz, eu acho que isso não tem preço. A principal motivação, com certeza, é ganhar almas para o Senhor e ver esses meninos se aproximando cada vez mais de Cristo. Nos últimos anos, nós temos colhido muitos frutos desse aprendizado e o Senhor tem nos recompensado grandemente. Nós podemos ver vários frutos de meninos que aprenderam muitas coisas dentro da casa de Samuel e o Espírito Santo tocou bastante o coração deles. Nós podemos ter visto grandes melhoras, graças ao Senhor. Aqui todo dia, pelo amor que eu sinto por todas essas crianças, né? Porque cada dia mais a gente aprende com elas também e é muito gratificante para mim por estar aqui. A motivação para vir aqui na SEB e poder estar servindo é justamente poder estar participando dessa obra social da igreja, sabe? Às vezes eu me incomodo um pouco com essa ideia de que a igreja às vezes fica muito ali dentro do quadrado, e é bom estar aqui e sentir que a gente pode ajudar a fazer algo para além da igreja, poder modificar o meio social onde a gente está e também servir a uns aos outros aqui dentro também como uma comunidade. A principal motivação que me faz levantar e vir para cá todos os dias é de um dia, quando eu chegar no céu, eu poder encontrar essas crianças lá junto comigo. Não só as crianças, né, mas a família delas também. Essa é a minha maior motivação, eu acho. E para vocês que estão aí nos assistindo, vem aqui conhecer a SEB, conhecer o nosso trabalho, um pouquinho aqui de cada família, poder estar nos ajudando, seja com seu tempo, seja com seu talento, seja até mesmo com benefício em dinheiro, porque a SEB necessita dessas coisas assim. Se você tem interesse, você será muito bem-vindo e vir aqui nos ajudar com as crianças e adolescentes da SEB. Nós precisamos de todo tipo de ajuda e os seus talentos serão muito bem-vindos. Você pode usá-los para o reino de Deus.
que a gente só ajuda aquilo que a gente conhece. Então vem conhecer a SEB. Nós estamos vivos, nós temos amigos, estamos na SEB, nós te agradecemos de todo o nosso coração por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor abençoe a nossa manhã, as atividades que vamos fazer, e abençoe a tia Kátia também, que com tanto amor preparou esse café da manhã. Em nome de Jesus, amém! Então, igreja, vocês viram aí o convite, hein? A SEB precisa de muitas pessoas para poder ajudar elas a desenvolver vários trabalhos e precisa de voluntários também. Às vezes você não tem todos os dias da semana, mas você tem um dia, meia horinha, 40 minutos que você pode se dedicar para semear sementinhas do reino na vida daquelas crianças. Então, fica o convite para vocês participarem ali, tá bom? Agora, essas sementes do reino, elas não são plantadas apenas ali na SEB. Nós também temos um outro trabalho muito especial. Nós temos semeado numa cidade, a cidade de Abaeté, uma cidade ali do interior mineiro, e eu fui lá, junto com o pastor Pedro, para a gente poder conferir um pouquinho sobre essa história, a história da igreja e das sementes que são plantadas lá, e de pessoas que estão lá, e que vivem lá, e que são influenciadas pelo trabalho do Reino de Deus naquela cidade. Vamos conhecer o Reino de Deus lá em Abaeté? Então vem comigo! Nós estamos aqui em Abaeté, uma cidade do interior mineiro, da região central de Minas, que tem cerca de 24 mil habitantes. Uma cidade onde é dominada pelo cangado e por várias manifestações religiosas, culturais e também centro do carnaval mineiro. O Reino de Deus também foi semeado nessa cidade. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma congregação da nossa Igreja Presbiteriana de Eldorado. E nós vamos falar sobre como o Reino de Deus tem se estabelecido por meio dessa igreja nessa cidade. Então, essa daqui é a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Abaeté. E nós estamos aqui para poder conversar um pouquinho com alguns membros dessa igreja e ver um pouquinho o que a história da igreja e como a igreja tem impactado a vida deles. Você vem comigo conferir? A história da congregação de Abaeté, eu cheguei para a igreja há 23 anos atrás e ela se encontrava em frente à casa da nossa irmã Marieni. A convite do meu irmão, eu fui no culto, participar do culto, e a convite também da nossa irmã Marieni, que já frequentava, já há alguns anos, e era um cômodo, não tinha um templo próprio, era um cômodo de comércio pequeno, e a igreja, assim, com muita dificuldade, poucos membros, e aí a gente começou a participar, meus filhos começaram a nascer. E um certo dia o pastor Tárcio esteve pregando em Bequinhas e passou em Abaeté também para pregar, fazer uma pregação em Abaeté no domingo à noite. E a gente relatou para ele, porque o presbitério do Centro-Oeste, que, se eu não me engano, de Luz, tinha, assim, quase que desligado a gente do presbitério. E, assim, literalmente pediu pra gente, vocês podem estar fechando a igreja, a gente não consegue mais estar sustentando a igreja e tudo. Então, a gente relatou tudo para o pastor Tárcio. O Tárcio trouxe para o pessoal da igreja da IPE, aqui no Eldorado, e o pessoal, assim, ficou comovido com a situação e tudo, e resolveu estar ajudando a gente. E hoje a IPE aqui do Eldorado ajuda muito nos trabalhos.
E hoje a gente conta com o pastor Gabriel. Já temos hoje no bairro São João, né, a igreja mesmo, o templo mesmo, o imóvel é da congregação. Então, assim, a gente vê uma evolução enorme desses anos que eu estou lá há 23 anos, a gente vê uma evolução enorme. Lógico que tem muita coisa ainda para se fazer, mas a igreja, a IPE, deu um apoio total para a gente lá todos esses anos, né? Oi, eu sou Maria Emília, eu tenho 20 anos e eu moro no bairro Neres, aqui em Abaeté. Eu sou a Débora, estou frequentando a igreja presbiteriana há 3 anos. Meu nome é Karen, estou frequentando a igreja presbiteriana há 8 meses. Meu nome é Vilmar, estou na igreja há aproximadamente 2 anos. Eu sou Isabel, eu estou na igreja há mais de 20 anos. Meu nome é Matheus, eu estou aproximadamente 1 ano e meio na igreja. A congregação presbiteriana aqui em Abaeté afetou a minha vida de forma integral mesmo. Eu nasci aqui, né? Fui criada, nasci em lar cristão, meus pais já eram daqui, então eu cresci aqui. Toda a minha vida ela se deu em torno do reino de Deus, em torno da igreja presbiteriana, então ela afetou todas as áreas da minha vida. A igreja presbiteriana afetou minha vida de uma forma muito especial, porque eu nasci no lar evangélico, fiquei 25 anos na igreja batista, eu batizei lá, mas eu me sentia incompleta. Eu não sei porquê, mas tinha alguma coisa que não preenchia, tinha um vazio. E eu resolvi então mudar de igreja e foi aí que a igreja presbiteriana é perto da minha casa e eu resolvi frequentá-la. E foi uma forma muito especial porque eu comecei a entender mais a Bíblia, a explicação assim do pastor é muito boa e aquilo mexeu muito comigo. Eu senti mais desejo de ler a Bíblia, foi muito especial. A congregação me afetou de uma forma que vai deixar marcado para a minha vida toda. Foi onde eu senti um acolhimento, sabe? Onde eu podia aprender com as pessoas, aprender com a igreja e evoluir, assim, no sentido espiritual mesmo. A palavra, ela tá de uma forma muito... eu aprendo aqui de uma forma muito amorosa a palavra. E é um lugar onde eu me sinto muito acolhida. E aí a igreja afetou minha vida assim, de uma forma especial, porque na verdade eu fui batizado na igreja católica, frequentei, depois fui batizado na igreja batista também, fiquei lá há 20 anos, na verdade, e coisa que aconteceu que me fez a sair da igreja. Então a igreja aqui assim me acolheu muito bem e só tenho que agradecer a todos os irmãos, ao Gabriel, foi assim, muito especial na minha vida e na vida da minha família também. A minha conversão ela foi baseada através da leitura da Bíblia e através de analisando o contexto onde que eu me encontrava. E através dessa observação eu percebi que eu não estava em uma igreja bíblica, uma igreja que pregava o verdadeiro evangelho. Tive contato com a doutrina reformada nesse período de leitura, comecei a ver vídeos como Paul Washer, vídeos também de outros reformadores como Heber Campos Jr. Poderia escolher 2 lugares, entre a presbiteriana, onde o Gabriel ele está atualmente cuidando da igreja, ou a antiga igreja que eu estava. E eu decidi vir para a presbiteriana por causa do seu zelo da palavra, por causa do ensino e porque eu reconheço que é uma igreja que valoriza as escrituras e que é uma igreja bíblica. Conheci ela através de um missionário que veio trabalhar aqui, foi morar por providência de Deus, foi morar do lado da minha casa.
e nessa época a Bíblia. E eu fiquei impactada com a Bíblia, com a história, com Jesus da Bíblia. Porque lá na Batista a gente não usava muito a Bíblia. Eu não tinha muito conhecimento da Bíblia. E foi muita bênção e eu comecei a apaixonar por esse Jesus. Graças a Deus estou apaixonada até hoje. E me batizei, eu e minha família. Tive minha filha que é bênção lá na igreja. E é bênção. Estamos aí para somar. E o Senhor Jesus é a nossa direção. A Igreja Presbiteriana, aqui em Abaeté, com certeza é parte do Reino de Deus, porque nós sabemos que o Reino de Deus está espalhado por todo mundo, né? E nós somos mais um pedacinho do Reino de Deus, nós somos um pedaço do corpo de Cristo aqui, e através das nossas obras, através do nosso serviço, nós estamos contribuindo juntos, né, para o avanço desse reino, para que a palavra do Senhor Jesus, para que o reino do Senhor mesmo avance e alcance cada dia mais pessoas. Com certeza a gente consegue enxergar a Igreja Presbiteriana de Abaeté como o reino de Deus naquela região, não só em Abaeté, sempre a gente pode expandir, porque o reino de Deus não tem limites, né? Então, tudo que aconteceu, a gente vê que realmente é a mão de Deus. A Presbiteriana foi convidada assim, a fechar literalmente, e Deus não deixou. Eu enxergo a igreja como parte do reino de Deus na cidade através da contribuição que tem com o auxílio pessoal e espiritual das pessoas, divulgando a palavra de Deus, mostrando para as pessoas, né, o que é aceitar Cristo em seu coração. Consigo sim. Eu vejo que eu sou uma prova disso, porque assim, depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu mudei muito, sabe? Então eu vejo que a igreja, como me acolheu outros irmãos também, sabe? A igreja tem crescido muito através da tua palavra, através das orações dos irmãos. Então vejo que isso é fundamental. Eu consigo ver a igreja como parte do reino de Deus através do seu trabalho, da pregação do evangelho, também da questão de proclamar o evangelho às pessoas da comunidade, às pessoas do outro bairro da cidade, essa evangelização. Impactante. É uma igreja que confronta realmente com as pessoas por esse motivo, por pregar a verdade, por pregar a palavra, por pregar o amor de Deus, mesmo no meio de tanta dificuldade, de tanta incredulidade. Mas o Senhor está sendo pregado, tá? O Evangelho está sendo proclamado em nome de Jesus. A minha contribuição pessoal para o avanço do reino de Deus aqui em Abaeté, ela varia desde os trabalhos na igreja até o nosso serviço diário, né, na nossa vida cotidiana, porque a nossa vida é uma expressão de louvor a Deus, né? Então, quando nós vivemos assim, com os olhos fixados no reino de Deus, tudo que nós fazemos é visando o avanço desse reino. Então, desde os trabalhos que nós fazemos aqui, seja no Ministério de Louvor, seja pregando o Evangelho na rua, seja fazendo estudos com os jovens, com os adultos, ou até mesmo lá na faculdade, ou nos outros grupos de convivência que nós temos, é uma forma de trabalhar para o avanço do reino de Deus, né? E eu não creio que de uma forma secularizada, né? O reino de Deus, ele não pode ser visto que ele só existe aqui dentro da igreja. Pelo contrário, a minha vida é uma expressão de louvor a Deus. Então, tudo que eu faço deve ser visando o crescimento desse reino e visando a expansão do nome de Cristo, que é a nossa principal função aqui. Eu creio que a minha contribuição primeiro é a oração, né? Você está orando pela igreja, né? E segundo, o trabalho, né? Ajudando no que for necessário. Eu creio que às vezes nem muito, mas eu sinto necessidade assim de ajudar mais, né? De fazer mais trabalho na igreja.
Eu contribuo para a igreja e para o reino de Deus através dos trabalhos que realizo aqui na igreja mesmo. Vou batizar hoje, dia 23 de maio, e o batismo para mim é como uma aliança visível que você faz com Deus. E não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus faz para a gente. E a minha expectativa sobre isso é que eu possa me aproximar mais com Deus. Além de ser uma responsabilidade para o processo de santificação. Eu tenho contribuído com a expansão do reino aqui em Abaeté, auxiliando o Gabriel nos trabalhos, tanto na evangelização quanto nos estudos e nos sermões, e sendo discipulado por ele e pensando futuramente em uma vocação ministerial. Nós viemos para Abaeté em 2018, nós estávamos em Contagem, trabalhando com missões urbanas. A gente chegou do Nepal em 2015 e o nosso conselho, os pastores, fizeram a proposta para a gente vir para a congregação de Abaeté para trabalhar com a revitalização, com implantação da igreja, né, do grupo que já existia aqui. Então a gente veio a convite dos nossos líderes, do nosso conselho. E quando nós chegamos, tinha um grupo base, um grupo bom, de 4, 5 famílias, fruto, né, do trabalho de anos de outros irmãos. E a gente focou muito também na evangelização, né, para que outras pessoas pudessem vir para somar na igreja, com alguns projetos sociais. A gente teve uma escolinha de futebol no primeiro ano. Foi muito bom para mim poder ter contato com as pessoas do bairro, para as pessoas conhecerem, né, a gente. Graças a Deus começou a trazer pessoas, né? No primeiro ano nós já tivemos um acréscimo de 3, 4 famílias e assim sucessivamente. Então, com o trabalho com as crianças, a gente começou uma escola dominical no domingo de manhã. Nós chamamos, né, as crianças do bairro e começamos a evangelizar através da escola dominical. Chegamos a ter mais ou menos umas 15 crianças e crianças de famílias não crentes, e no terceiro ano veio a pandemia e nisso nós tivemos que parar. Mas a gente viu a frutificação de Deus através das crianças, onde a própria família, né, dava testemunho da mudança das crianças em casa. E também começamos um trabalho da SAF aqui na igreja, onde as irmãs começaram a se reunir, fazer projetos juntos. Hoje em dia a gente tem um grupo de leitura onde a gente reúne uma vez no mês para discutir um livro. Então Deus tem nos acrescentado, irmãs, glória a Deus, para a igreja. Os maiores desafios que a gente encontra, aquilo que na verdade a gente estava acostumado em outros campos, como em campos transculturais. Parece que há em locais que as coisas acontecem mais rápido, né? E as pessoas, talvez Deus tenha em alguns campos, parece que mais brancos para a ceifa. Então aqui a gente encontrou esse pequeno desafio no sentido de ter mais paciência, né? De ver as coisas caminhando um pouquinho mais devagar. E algumas questões culturais também, né? Como algumas coisas já caminham mais aberto, né? Aqui os irmãos já são um pouquinho mais reservados, é preciso de um tempo maior para abrir a sua casa, um tempo maior de relacionamento, né? Para confiança. E então isso foi algumas barreiras que nós encontramos. Aqui o que me motiva, né? A todo dia a buscar me esforçar para que os nossos objetivos sejam alcançados. Eu lembro que a gente tinha 2 objetivos, que um é a edificação da Igreja de Cristo e o outro é o aumento da Igreja de Cristo, né? A evangelização. Nós cremos que o Senhor tem pessoas que Ele quer salvar neste lugar. Então o que me motiva todo dia é para que Deus seja adorado nessa cidade, que é uma cidade marcada, né, por adoração a outras coisas. É uma cidade que a igreja seja edificada, que os irmãos possam ver como a igreja, o corpo de Cristo, como ela parte da minha vida. Então o que me motiva todo dia é isso, e também pelo lado pessoal de deixar um legado mesmo, um legado bom. O
que me motiva em trabalhar aqui em Abaeté é a certeza que Deus ele pode fazer milagre, Deus pode reverter a situação aqui dessa cidade, Deus pode levantar aqui a Igreja Presbiteriana como uma potência, né, da presença dele. É algo que eu sempre falo quando a gente tem reunião com as mulheres, que Deus ele pode nos usar poderosamente. Então, a minha motivação é que Deus pode nos usar com a força do Espírito Santo para romper, né, as próprias barreiras que às vezes nos prende em fazer a obra dele, de ter uma expressão maior do Espírito Santo na nossa vida. Então é isso que me inspira, e eu sempre falo, olha, eu quero ser inspiração de Deus na tua vida e quero que as irmãs lá da igreja também sejam uma inspiração de Deus na minha vida, que isso vai nos movendo e nos tornando mais forte aqui. Pessoal, e assim que der, venha para cá, venha conhecer a nossa igreja aqui, conhecer o pessoal aqui, os irmãos. Vocês vão gostar, é pouca gente, mas o pessoal muito simples, receptivo. A todas essas pessoas que nos assistem nesse momento, para estar conhecendo, indo em Abaeté, que é uma cidade, né, acolhedora, todas as pessoas que vão lá realmente gostam, e tá visitando a gente lá, não só conhecendo a cidade de Abaeté, como também a congregação, louvar a Deus e servir a Deus juntamente lá com os irmãos. Gente, então o convite está feito aí, queremos receber visita, amamos receber visita. Quiser comer um pão de queijo aqui feito aqui bom, eu não sei fazer pão de queijo não, mas tem irmãs ali que sabem fazer maravilhas. Eu, de maneira particular, convido, venha nos visitar, comer uma comidinha caseira, um pãozinho de queijo da hora. Nós estamos aí, aguardando vocês. Então, queridos irmãos, concluímos aqui o nosso tour pela cidade. Nós vimos os desafios que a igreja e o reino de Deus têm para avançar nessa cidade. Você pode desejar o reino conosco nessa cidade, em oração, em compromisso, em investimento. Não deixe de orar por essa cidade e pelo trabalho que está aqui estabelecido. Aproveite, como vocês viram aí, receberam vários convites, também venha conhecer a cidade, venha conhecer as belezas naturais, venha conhecer o reino de Deus em Abaeté. Maravilhoso o trabalho que é feito ali em Abaeté, não é verdade? E você faz parte disso, né? Quando você contribui, quando você ora e quando você também se envolve com esse trabalho. Esse convite que foi feito aqui, para que vocês vão lá e conheçam o trabalho, vocês conheçam o Gabriel e a Sharon, quem não conhece, também é um convite para você, para que você também se envolva com esse trabalho, que você também vá lá visitar e conhecer parte do reino de Deus, que está tão perto, mas ao mesmo tempo um pouquinho distante. E esse reino de Deus não se abrange apenas a Contagem ou apenas a Abaeté. Ele se expande pelo mundo inteiro. Esse reino de Deus, ele é um reino de todos os povos. E eu trouxe aqui o nosso pastor, Pedro Sete, que será o primeiro pastor da nossa igreja a ser enviado como missionário entre os povos. Ele vai contar um pouquinho pra gente dessa história e da importância de que Deus seja louvado entre todos os povos, em que o reino de Deus seja expresso entre todos os povos, e como você pode desejar isso a partir da vida dele. Então,
Vamos lá conhecer agora e conversar com o nosso querido pastor Pedro Sete. Então, pessoal, como eu disse, nós estamos aqui, trouxe aqui meu convidado, né, nosso pastor Pedro, né, conhecido meu de longa data, né, Pedro? Verdade, literalmente longa data, né? Muita data, muitas histórias, né? E Pedro, a gente está aqui um pouquinho hoje para conversar sobre o reino de Deus, né? E eu queria te perguntar justamente isso, o que é o reino de Deus? Então, o reino de Deus, ele é o reinado de Cristo sobre a terra, não, na verdade não só sobre a terra, mas sobre todas as coisas, né? Quando se fala em reinado, nos remete uma ideia de que tem uma pessoa literalmente governando algo. Então, quando nós falamos em desejar o reino de Deus, quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós estamos dizendo que existe literalmente um rei, um governador, alguém que está sobre todas as coisas, que dita as regras, que dita qual é a melhor forma, vamos dizer assim, do seu reino, da sua criação, do seu governo ser operacional dessa maneira. Então, o reino de Deus é isso. Então, é o próprio Cristo que governa sobre todas as coisas, porque ele ganhou o direito, através da cruz, de reinar sobre todas as coisas. Por isso que a Bíblia é muito enfática quando diz que toda autoridade foi dada a Cristo Jesus nos céus e na terra, né? E como é que esse reino ele se expande pelo mundo? Então, isso é muito importante a gente pensar, pessoal, sobre como que o reino de Deus se expande no mundo, porque o reino de Deus não é a igreja. Então, muitas pessoas podem confundir o reino de Deus com a igreja, mas a igreja faz parte do reino de Deus. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus chegou até nós, a Bíblia está dizendo o quê? Que vocês podem pertencer ao governo desse rei, ou seja, a palavra que nos chega é assim, olha, o rei aceita vocês novamente na presença dele. Então, por isso, creiam em Jesus, que é o rei, que ele entregou a sua vida por você, agora você pode entrar no reino dele. Então, expandir o reino de Deus, agora sim, é através da igreja. Então, a agência do reino é a própria igreja. Como é que a gente sabe disso? As Escrituras deixam muito bem claros para nós que o próprio Cristo, que tem autoridade, o próprio Rei, que tem autoridade sobre os céus e a terra, agora ele olha para a igreja, né? Ele olha para os seus discípulos, ele olha para os seus apóstolos e diz, olha, vá para o mundo agora, pregue o evangelho, discipulem eles em tudo que eu vos ensinei. E o que está incluso nisso, em tudo que eu vos ensinei? Vá ao mundo, pregue o evangelho e discipule. E o que os discípulos ensinam? Vá ao mundo, pregue o evangelho e discipule. Isso, através da ordenança de Cristo Jesus, é que o reino de Deus começa a chegar na face da terra. Então a gente pode falar que de alguma maneira também o reino de Deus se expande por meio da nossa pregação, por meio desse convite. Com certeza. Na verdade, é através da proclamação. Embora muitas pessoas e as igrejas tentem vários outros caminhos, mas o caminho exclusivo que Deus determinou é a proclamação do evangelho, da palavra dele. Muito bom. Eu queria que você me ajudasse numa coisa aqui, né? Porque a gente às vezes pensa muito sobre isso, né? Sobre qual que é a importância de outros povos também fazerem parte desse reino, que esse convite chegue também a outros povos, outras nações. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus, a sua multiforme graça, né? A sua multiforme sabedoria. Deus, ele é um Deus também plural, então são 3 pessoas, é uma trindade. Então isso se estende à criação dele. Então é uma pintura muito bela quando nós olhamos para a humanidade e Deus torna, vamos dizer assim, aquilo que era um juízo agridoce, o fato de Deus ter espalhado os povos na face da terra lá de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, e agora esses mesmos povos que eram rebeldes contra Deus, Deus os convida agora a adorar Ele, não só numa língua, não só numa cultura, não só em um lugar, mas em toda a terra. Agora imagine a terra inteira, cada um na sua língua, cada um na sua cultura, adorando esse Deus maravilhoso. Então esse é o propósito de Deus,
essa diversidade. É lindo, gente, é maravilhoso. Quando nós observamos, por exemplo, uma Amazônia da vida, por mais que traga espanto para nós, mas a biodiversidade que existe, a gente olha para aquilo e fala, não, mas que árvore bonita, mas que animal bonito, mas que... E é exatamente, vamos dizer assim, a pluralidade que existe ali é que pinta esse quadro maravilhoso. E com Deus não é diferente, com a salvação não é diferente, porque no final das contas, Deus fez todas essas coisas e Ele imprime isso, assim como Ele é plural, né, na sua pessoa, né, em 3 pessoas em um, Ele também agora quer ser adorado na pluralidade agora dos povos, né, das línguas, e isso é maravilhoso para nós. De verdade, é uma imagem muito bela, de fato, que Deus seja adorado, né, por gente de toda língua, com várias línguas. Imagina só quantas línguas que a beleza e a majestade de Deus pode ser cantada, né? Exatamente. E a gente às vezes tem que brilhar os nossos olhos por isso. Muito bom, cara. E isso é muito legal, porque a diversidade nesse sentido é maravilhoso, maravilhoso. Várias pessoas em várias línguas, em várias culturas adorando esse Deus. Amém. Pedro, e você tem um chamado muito específico, que é para o meio de povos muçulmanos. Como é que surgiu isso? Como é que deu esse clique na sua cabeça assim? Nossa, eu preciso ir para fora, eu preciso pregar para um povo que eu não conheço e tem que ser muçulmano. Me explica um pouquinho isso. Isso aí é aquela coisa, né? O chamado missionário, ele tem a sua subjetividade, mas ele também tem a sua objetividade, né? Eu nunca pensei, queridos, a ir para outro povo. Eu nem pensei em ser pastor, nem missionário. Eu queria ser um bom crente, talvez um bom presbítero numa igreja onde eu poderia trabalhar para o reino de Deus. Quem me conhece, eu sempre fui muito bem envolvido na igreja e tudo mais. Até que um dia, Deus enviou um missionário aqui na igreja presbiteriana do Eldorado. O nome dele é Lelme. E aí ele estava dando aula para os jovens na sala lá embaixo. E ele começou a falar sobre missões e a visão que Deus tinha dado a ele biblicamente de como ele deveria obedecer, a importância de que a diversidade cultural adore a Deus e como eles adorariam se não fosse ninguém para pregar para eles. Como chegaria ali a verdade se ninguém fosse para lá? E queridos, literalmente meu coração queimava, ardia, literalmente, tinha um calor muito profundo no meu coração. Logo quando acabou a aula, eu corri lá, fui conversar com o Lelmer e ele falou assim, olha, Deus está te chamando para trabalhar na obra missionária. E aí, como eu falei assim, eu sempre fui disposto e também com essa perspectiva de como as pessoas, outros povos adorarão se não há quem pregue. Então, eu acredito que o próprio Espírito de Deus colocou isso no meu coração, a disposição de querer ir onde ninguém queria ir. De fazer, talvez, algo que poucos cristãos estavam dispostos a fazer. Isso não vem de mim, tá, queridos? Isso eu acredito que foi literalmente tanto o ardor quanto a disposição de servir, foi o próprio Espírito Santo. E aí eu comecei a pesquisar. Aí entra até a responsabilidade humana, né? Eu comecei a olhar, então, onde se é menos evangelizado, onde a ênfase de uma evangelização da pregação da palavra acontece de forma reduzida. E aí eu identifiquei que os povos muçulmanos, são bilhões de muçulmanos no mundo hoje, e a cada 1 milhão de muçulmanos é um missionário. Então foi assim, entendi, preciso trabalhar com muçulmanos, é para lá que eu quero trabalhar. Depois no processo de ir para o IBEL, voltar a ir para o seminário aqui em Belo Horizonte, depois no movimento de todos os povos te louvo, eu peguei uma cartilha e lá estava escrito um povo chamado Pastum, e aí começou a ideia de ir para a Ásia, e aí Deus foi direcionando. Então eu creio muito nessa ação sobrenatural de Deus, na subjetividade que eu falei no início, mas da objetividade, a intencionalidade da gente pesquisar, se envolver, entender, porque e Deus vai consolidando isso no nosso coração, e Deus vai dando essa certeza para o nosso coração e vai nos direcionando. Até hoje, nós já estamos aí quase no processo de finalização da filiação à PMT e a gente já está com direcionamento para ir para a Ásia, trabalhar com muçulmanos, com pastuns
turcomenos, hazaras e mais os outros povos lá ainda. Mas muito bom, né? E isso realmente, né, Pedro? Eu estudo muito sobre isso também. E são 1,9 bilhões de muçulmanos que não conhecem Jesus, né? 1,9 bilhões de muçulmanos, né, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, né? E aí precisa começar de algum lugar essa evangelização. Exatamente. E é muito bom a gente ver você ter essa disposição, né, como primeiro missionário enviado pela nossa igreja. Eu queria saber assim, como é que foi esse processo com relação à igreja, né? A igreja, como é que é esse trâmite assim? Para você falar assim, eu quero ir, como é que funciona isso? Porque às vezes essas conferências missionárias, né, também falam de fazer arder o seu coração. E aí você não sabe como é que faz para poder chegar lá. Então... eu costumo brincar, né? Até um irmão muito querido, Deus já levou ele, José João, e ele falava que o único problema da oração é que Deus ouve e atende. Ele falou que o único problema é esse. E aí eu creio que isso é fruto da oração do pessoal do Ministério de Missões, de um sonho do pessoal do Ministério de Missões da nossa igreja, que sempre quis ter o seu próprio missionário. Na verdade, os seus próprios missionários, né? Filhos da casa. E aí quando Deus me deu essa disposição, o Léo já queria me levar para os SDC de forma imediatamente, né? Para ir para o mundo muçulmano e trabalhar com a evangelização do mundo. Mas o que eu fiz? Procurei a minha liderança. No início foi o presbítero Alexandre, e a gente pôde conversar bastante sobre o processo, né, presbiteriano, de candidatura e tudo mais. Conversei também na época com o pastor Milton, e aí, meu filho, né, se envolva aí nos grupos familiares, a gente vai observar você aí por um tempo e tal, é assim que funciona a igreja presbiteriana. Eu falei, beleza, vou ouvir a minha liderança. Então, o primeiro processo, se você que está vendo esse documentário, você que está aí com o coração inflamado nessa semana aí missionária, é se procurar a liderança, falar sobre isso e se sujeitar à liderança. E aí se começou o processo, e aí com uma carta ao conselho, no caso eu já tinha os 3 anos de igreja, então foi tranquilo, que é outro processo nosso. E aí tinha fazer Jocum na época, tinha fazer SDC e tinha fazer o IBEL. E aí, qual que você quer, Pedro? Eu quero o que a minha liderança decidiu. E aí, na época, falou assim, vamos pro IBEL. E aí, igual eu falei, a liderança me ajudando. Então, queridos, primeira coisa, né? Você não precisa ir sozinho. Na verdade, você não pode ir sozinho, né? Eu li um artigo que chama o crente Uber, né? É o que pega o próprio carro e trabalha por conta própria. Missionário não pode ser o missionário Uber. O missionário ele precisa trabalhar junto com a igreja. Na verdade, a melhor agência e maior agência missionária é a igreja, né? É ela que vamos dizer assim, tem a ordem primária de enviar missionários ao mundo. Então, se sujeite, que seja o tempo que for determinado, mas ore, coloque diante do Senhor, e aí, junto com a liderança, você traça o caminho. Por exemplo, se você tem um chamado missionário, mas não é para o caminho transcultural, não é o caminho que eu estou fazendo. É outro caminho. Preparo teológico, sim. Procura liderança, seja direcionado, e aí você vai fazer o preparo teológico, que eu acho que é a segunda, vamos dizer assim, a segunda dica para você ir, se preparar teologicamente. Agora, se o seu direcionamento é mais nacional, aí tem outros caminhos, até mesmo dentro da IPB e outras agências, que no caso aqui o nosso conselho, pode conversar sobre o assunto e deliberar sinal verde, pode trabalhar com essa agência, pode trabalhar com aquela. Mas a gente tem a JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, que trabalha diretamente com plantação de igrejas nacionais, né? Nós temos também o PMC, que é presbiteriano, nós temos a APMT, que é o caminho que eu estou fazendo. Então, eu vou explicar para vocês o caminho. Então, é um curso que você tem que fazer em São Paulo. Você pode fazer em 1 ano, são 17 módulos, ou você pode fazer em 2 anos, que foi o meu caso e o da Lohane. Se você é casado e está vendo isso, a sua esposa tem que fazer 4 módulos desse processo todo lá. Depois tem o estágio, é o que eu vou fazer agora em julho. Então, talvez você que está vendo aí
tenha contribuído para essa ida nossa. Muito obrigado aí. Então, faz esse estágio, ainda tem um outro curso, CTM, que aí agora é lá em Patrocínio. E aí pronto. Aí a gente escreve o projeto, aí entra no processo de escrever o projeto. Você escreve o projeto. Olha, eu quero ir para o Paquistão, eu quero ir para o Líbano, quero ir para tal região com o povo, trabalhar nesse país. E aí, qual é a necessidade lá? A necessidade é na escola, então eu vou trabalhar na escola para entrar. Tem como entrar com visto religioso, você entra via visto religioso. Tem como entrar como médico, como enfermeiro, como mecânico, como faxineiro. Tem como entrar, aí você vai estudar, vamos dizer assim, a parte burocrática, descrever isso no projeto e colocar lá os seus alvos. Daqui 6 meses eu quero estar falando a língua mais ou menos fluente ali, o que dá para ir na padaria, o que dá para ir no supermercado. Daqui 2 anos eu preciso estar fluente porque eu quero traduzir a Bíblia para aquela língua. Eu tenho que estar fluente porque eu já quero começar uma igreja, plantar uma igreja ali. Eu quero que essa igreja receba a palavra de Deus, não em inglês, porque por incrível que pareça, o inglês é falado. No Brasil não tem muito isso, mas aí para fora o inglês é muito falado. Mas nada melhor do que fazer o culto na língua do povo. Então, se você aprende, você tem até mais autoridade para ensinar. O brasileiro não tem muito isso não, pessoal. Mas aí para fora, língua é identidade. Língua é um negócio assim, se você tirar a língua da pessoa, né, você tira a cultura, você tira a identidade, você tira, vamos dizer assim, a essência da pessoa. Então, língua é muito importante para isso. Por isso que Deus, eu acredito que Deus enfatiza muito essa adoração de outros povos também, porque essa questão identitária também do próprio povo e cultura, sabe? Então, basicamente, seria esse processo. Então, seria o terceiro processo, seria ver qual agência missionária que vai te ajudar nessa articulação para chegar no campo. Beleza. Muito interessante esse processo todo, né? A gente vê que é uma coisa que às vezes arde no nosso coração, mas que demora também, tem todo um processo para poder chegar lá, né? E eu queria ver com você, Pedro, assim, uma outra pergunta assim, porque a gente está falando muito sobre desejar o reino, né? Como é que você vê essa questão do desejo para essa questão do Ministério Transcultural? Como é que você vê essa questão do desejo? Como é que a importância disso para que esse trabalho seja feito? É de extrema importância, porque eu acredito, na verdade, que ser impactado pelo Evangelho, crer em Deus e pertencer a Deus, isso não gera só em nós algo particular, não. Ele quer também gerar em outras pessoas. Então, o Evangelho quando impacta a gente, o Evangelho quando salva a gente, quando Jesus nos salva, tem que ser algo automático. Esse desejo precisa despertar em nós que outras pessoas ouçam a mesma coisa que nós estamos ouvindo, que outras pessoas tenham a mesma satisfação que nós temos, a mesma alegria que nós temos. Então, esse desejo é simplesmente o fato de uma alegria, de uma experiência própria daquilo que Deus tem feito no nosso coração e que nós queremos que Deus faça nos outros corações também. É como uma notícia boa que você recebe e você quer contar para todo mundo. Você quer fazer parte, você quer que a sua família faça parte da sua alegria. É como se você ganhasse um bolo de aniversário e comer ele não tem graça nenhuma. Você precisa partir os pedaços de bolo de aniversário com outras pessoas. Então, o Evangelho é compartilhar. Então, se você de fato é transformado, se você de fato provou o Evangelho, é natural você querer contar para outras pessoas. Isso, para mim, é desejar o reino de Deus. Amém. Isso é muito verdade, gente. O Pedro está falando aqui, quando ele falou da questão da liderança e tal, né, eu pensei muito assim de lembrar que o chamado não é do Pedro. Exatamente. O chamado é da igreja. A Igreja Presbiteriana do Eldorado é chamada a estar entre todos os povos, né? E o Pedro é o instrumento que a gente vai ter para poder estar lá abençoando as nações, abençoando os povos muçulmanos com o Evangelho de Cristo. Eu queria perguntar para você, Pedro, como é que a gente pode, então,
né, fazer parte desse projeto juntamente com você. Isso. Hoje, queridos, a gente está terminando o processo, né, de candidatura à PMT. Então, hoje, o que você pode fazer primariamente é orar mais do que nunca por nós. Eu sei que vocês já oram, eu sei que, de certa maneira, a igreja já propõe isso, mas eu quero fomentar mais isso. Porque a missão é feita de oração, porque a oração não é se relacionar com Deus, não é um privilégio que nós temos quando nós reconciliamos com Ele. Então, mais do que nunca, ore por nós, para Deus nos abençoar com saúde, para Deus nos abençoar física, né? Saúde física, mental, né? Emocional, espiritual, porque acaba que essas coisas também agora está sendo valorizado, na verdade, né? Mas antes não se falava nessas coisas do missionário, né? Então, imagina você em uma outra cultura, numa outra língua. Isso pesa a mente, queridos. Se você já teve a experiência de viajar para outro país aí que está ouvindo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Ou se você fala um pouquinho de inglês, uma hora que você está comunicando inglês ali já é o suficiente para te cansar mentalmente. Agora, imagina você totalmente imergido em uma outra cultura, longe dos seus familiares, longe da sua igreja, o estilo de culto é diferente, o estilo de sair na sociedade é diferente, o estilo de roupa é diferente, é coisa que missionário só faz porque ama a Deus mesmo, porque se dependesse de nós, não faria, sabe? Então ore por nós nesse sentido, e o ano que vem, com a graça de Deus, nós já vamos poder apresentar o projeto, até mesmo como oficiais da PMT, que é o nosso caso Transculturais. E aí eu peço você que ore também para Deus abrir portas financeiras para nós, igrejas, empresas, pessoas individuais que possam fazer essa contribuição. Você também que está nos assistindo, de repente pode ser um parceiro nosso para a compra de da passagem, ou tirar um visto, ou até mesmo aquela pessoa que vai manter um certo contato com a gente, porque é importante isso também. Mas, olha, para Deus abrir portas também, mas isso é um processo para o ano que vem ainda. No momento, nós carecemos muito. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe no sentido espiritual, emocional, né, racional, mental mesmo, para que quando nós chegarmos lá no campo, a gente não retorne por qualquer outro tipo de problema, né? A gente só retorne para revisar projeto, para voltar para lá de novo, para dar a nossa vida lá. Amém. Então é isso, gente. Você quer deixar alguma outra palavra para a igreja, Pedro? Alguma outra coisa? Quero. Pessoal, se Deus está chamando você para o mundo transcultural, vá para onde eu estou indo. Tá bom? já quero montar a minha equipe missionária aqui já, tá bom? Comece a orar. Eu não posso falar o nome do lugar que a gente está pretendendo ir aqui, mas nos bastidores a gente pode conversar, tá bom? Mas o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Eu já falei isso aqui na igreja e algumas vezes. O meu maior medo não é ir para um país perseguido. Meu maior medo não é ir para outros lugares distantes de pessoas que eu amo, que eu conheço. O meu maior medo é desobedecer a Deus. Amém. É viver uma vida longe daquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. Então, se Deus está chamando, se Deus está batendo na porta do seu coração aí, é momento de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Então, amados, e está aí o convite, vocês fazerem parte desse reino, vocês fazerem parte dessa grande obra e da equipe do Pedro também. Mas também vocês podem fazer parte da minha, tá, gente? Isso, e também pode passar férias lá, ué. Pode passar férias lá? Isso, doa aí uns 15 dias aí das férias, onde a gente estiver lá, vai ser bom. É verdade, gente. Missionário gosta muito de receber visita. Os que estão mais distantes não recebem tanto. Então, valorizem, né, o Pedro. Verdade. Então é isso, gente. Fica a dica para vocês, fica a mensagem, né? Espero que esse papo tenha te edificado assim como me edificou, né, Pedro? Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe o seu ministério, abençoe o povo que você vai trabalhar, os povos, né, no caso. Amém. E que, de fato, possa
ser ali uma agência do reino de Deus, que possa ali o reino de Deus chegar aos povos muçulmanos. E eles possam clamar e gritar e se alegrar no fato de que Jesus é rei. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, que mensagem, que entrevista abençoada. Espero que você também tenha sido muito abençoado, assim como eu fui, por essa entrevista com o nosso querido pastor Pedro. E que essa mensagem e que esse reino de Deus ele possa de fato, você possa também ser incentivado a participar desse reino de Deus em tudo que você fizer, seja ajudando Pedro lá na Ásia, seja aqui na igreja local, seja nos grupos familiares, na SEB ajudando lá também. Tem várias coisas que você pode fazer no mundo, várias coisas pela qual Deus te chama a fazer e a participar. Então, meu irmão, faça parte disso. Faça parte do reino de Deus, age em prol do reino de Deus. A nossa vida cristã é uma vida em que a gente é chamado a ativamente proclamar essas boas novas, essas virtudes de Deus. E, infelizmente, esse documentário está chegando ao fim, está chegando ao final. E eu queria te incentivar que, embora o documentário esteja chegando ao final, a conferência só está começando. Amanhã, ou o dia que você estiver assistindo, né, no sábado, às 19 horas, a gente vai ter aqui uma mesa redonda muito boa, muito bacana, uma conversa bem agradável com o Ivan e com a Joyce, do Home of Joy, um trabalho missionário que tem lá no Nepal, excelente, vocês vão adorar esse bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho também com a Laís e com o Alexandre, que são membros aqui da nossa igreja, que eles estão fundando aqui, né, trazendo aqui para o Brasil uma agência missionária que já existe lá nos Estados Unidos, chamada Quistar. Eles vão falar um pouquinho dos desafios dessa agência missionária. Então vai ser um papo muito legal amanhã e você não pode perder. E você vai saber também como você pode se envolver com esses projetos, né? No domingo pela manhã a gente vai ter uma palavra muito abençoada com o reverendo Cássio, professor de missiologia do seminário. Ele vai estar aqui trazendo uma mensagem excepcional. Se você não estiver aqui presencialmente, você pode assistir à noite. Você pode assistir pelo YouTube. E à noite nós teremos também o reverendo Raimundo Montenegro, um outro professor do seminário, também missionário pela APMT, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso também. E é isso, meus irmãos, participe dessa conferência. Use esse tempo para que você possa meditar e de fato desejar o reino de Deus. Queria terminar com uma frase de David Brainerd, que foi um dos missionários americanos que trabalhou entre os indígenas lá. E ele diz que uma vida logo passará, mas só o que for por Cristo durará. Que aquilo que você faça por Cristo hoje, aquilo que você faça da sua vida, possa ser feito desejando o reino de Deus. É isso, meus irmãos. Até amanhã.